Disfarce não costuma ser uma opção. A maior parte das batalhas é disputada violentamente e cara a cara. As densas florestas do Parque Nacional de Kruger são o habitat perfeito para leopardos, o felino mais sorrateiro da África. Com um corpo musculoso e esguio, podem não ser tão grandes quanto leões e tigres, mas são grandes felinos muito ágeis, com 2 metros de comprimento e até 65 quilos. Eles comem cerca de 3,5 quilos de carne por dia, mas a caçada é apenas parte da batalha. Este grande leopardo de 5 anos conseguiu sua primeira refeição em mais de 8 dias. Ele acha que está seguro no alto desta árvore, mas está errado. Uma leoa se serve. E ele não fica com mais nada. Na manhã seguinte, ele está ainda mais desesperado por comida. Hoje pode ser seu dia de sorte. Encontra uma carcaça meio comida. E os donos não estão por perto. É um grande erro. Na savana, não há almoço grátis. A batalha entre os grandes felinos começa. O leopardo macho está assumindo um grande risco. Desesperado para comer, se aproxima da carcaça abandonada, achando que o pedaço está livre. Mas a dona não terminou com a carcaça ainda. Uma leoa luta com ele com grandes garras. 58% do corpo de uma leoa é puro músculo esquelético, a maior porcentagem entre mamíferos terrestres. Um único golpe pode quebrar o pescoço de um humano. Parece um golpe de nocaute, mas o leopardo se esquiva e escapa. Com 136 quilos, a leoa tem mais do que o dobro do seu tamanho. Mas ela precisa de uma área livre para morder. E para isso precisa escapar das letais garras do leopardo. Como todos os grandes felinos, leopardos têm 5 garras nas patas dianteiras e 4 nas traseiras. As garras têm 5 centímetros e são constantemente afiadas quando sobem árvores. Mas então chega a cavalaria. Mais 3 leoas querem mostrar para ele quem manda na savana. O crânio de uma leoa contém grandes fendas para prender músculos poderosos, que suportam sua mandíbula e seus 30 dentes. Estes músculos permitem que tenham uma mordida de 70 quilos por centímetro quadrado. Uma leoa pode matar o leopardo seccionando a medula espinhal. Para sobreviver, ele precisa ficar de costas. Ele gira e se livra de não uma, nem 2, mas de 3 leoas. É uma aula sobre luta felina pela sobrevivência. Mas as chances do leopardo são pequenas. Ele está quase sem opções. Ele não pode comer. E não pode dar as costas para as leoas para fugir. As leoas partem para a segunda rodada. Ele acerta a primeira com suas garras dianteiras e uma com as traseiras. Seus golpes machucam e ele consegue mais 1 minuto de sobrevivência. Tempo suficiente para um predador ainda mais ambicioso se aproximar.
a atenção das leoas se volta para a hiena. É o momento que o leopardo esperava. Uma leoa o persegue, mas sua agilidade natural compensa, e ele desaparece nos arbustos. Este é um leopardo de sorte. Contra 4 inimigas mortais, este cara consegue escapar. Com fome, mas vivo. Alguns lugares parecem pacíficos, mas um olhar mais cuidadoso revela uma guerra onde vale tudo. As florestas tropicais das montanhas do Quênia, no leste da África, são o lar das formigas motoristas africanas, um dos maiores predadores do mundo. Estas assassinas impiedosas vivem em colônias enormes, com até 22 milhões de indivíduos. Agem como um grupo, cercando e dominando sua presa. As formigas soldados são as mais agressivas e têm cerca de 2,5 cm de comprimento. Elas atacam até mesmo caranguejos muito maiores que elas. Este grupo pode viajar até 25 metros em 1 hora em busca por comida, devorando tudo no caminho. É preciso alimentar uma colônia com um apetite voraz, e acabaram de cruzar com uma potencial mina de ouro. Um gigantesco ninho de cupins. Estas elaboradas fortalezas podem se estender por até 5 metros de profundidade. Nas profundezas, há uma rainha de 12 centímetros. Uma refeição luxuosa, se as formigas encontrarem um caminho. Uma rara abertura. A luta começa. Imediatamente, elas liberam feromônios. É um chamado para que seu exército se junte à batalha. Os cupins defenderão sua casa até a morte. Um cupim soldado dá o alarme batendo sua cabeça no chão. Todo cupinzeiro entra em bloqueio de emergência. Dentro, cupins operários tentam desesperadamente construir uma parede para proteger sua rainha. Sem ela, toda a colônia morrerá. A saliva dos cupins contém uma substância que mistura madeira e terra em algo duro como concreto, formando um cofre interno impenetrável. Mais acima, nos túneis, em uma luta corpo a corpo, ambos os insetos usam sua arma mais letal: as mandíbulas. As mandíbulas das formigas são formadas por grossas camadas de cutícula com pontas afiadas. São extremamente fortes, tanto abertas quanto fechadas, e feitas de diferentes proteínas fibrosas, similares à fibra de carbono. O exército das formigas parece ter vantagem. O corpo das formigas é totalmente coberto por uma casca protetora chamada de exoesqueleto, feita de quitina, uma proteína muito resistente. Mas apenas a cabeça dos cupins é protegida, deixando seus corpos macios vulneráveis aos ataques. As formigas miram na área tenra entre a cabeça e o peito dos cupins. As mandíbulas afiadas de ambos os insetos são comandadas por enormes músculos que ocupam grande parte da cabeça. Então só há espaço para pequenos cérebros. Mas os cupins sabem que mesmo as incansáveis formigas assassinas têm um ponto fraco. Mirando a junta do pescoço das formigas, logo abaixo do exoesqueleto, eles as decapitam. E bem abaixo da superfície, os cupins têm outra vantagem: os túneis. As formigas matam suas presas em equipe, mas nos túneis estreitos são forçadas a um combate 1 a 1. Chegar ao fundo do cupinzeiro para matar a rainha está custando a vida de muitas formigas. O exército de formigas aceita a derrota. Elas terão que encontrar outra refeição que ofereça menos resistência. Os triunfantes cupins protegeram seu lar,
mas foi por muito pouco. É hora de rever suas falhas de segurança. Disfarce não costuma ser uma opção. A maior parte das batalhas é disputada violentamente e cara a cara. As densas florestas do Parque Nacional de Kruger são o habitat perfeito para leopardos, o felino mais sorrateiro da África. Com um corpo musculoso e esguio, podem não ser tão grandes quanto leões e tigres, mas são grandes felinos muito ágeis, com 2 metros de comprimento e até 65 quilos. Eles comem cerca de 3,5 quilos de carne por dia, mas a caçada é apenas parte da batalha. Este grande leopardo de 5 anos conseguiu sua primeira refeição em mais de 8 dias. Ele acha que está seguro no alto desta árvore, mas está errado. Uma leoa se serve. E ele não fica com mais nada. Na manhã seguinte, ele está ainda mais desesperado por comida. Hoje pode ser seu dia de sorte. Encontra uma carcaça meio comida. E os donos não estão por perto. É um grande erro. Na savana, não há almoço grátis. A batalha entre os grandes felinos começa. O leopardo macho está assumindo um grande risco. Desesperado para comer, se aproxima da carcaça abandonada, achando que o pedaço está livre. Mas a dona não terminou com a carcaça ainda. Uma leoa luta com ele com grandes garras. 58% do corpo de uma leoa é puro músculo esquelético, a maior porcentagem entre mamíferos terrestres. Um único golpe pode quebrar o pescoço de um humano. Parece um golpe de nocaute, mas o leopardo se esquiva e escapa. Com 136 quilos, a leoa tem mais do que o dobro do seu tamanho. Mas ela precisa de uma